Ok, pessoal. Então, vamos começar a nossa pequena demonstração de como trabalhar com BD for Free. Vocês vão usar isso de forma individual, mas mais tarde vão usar essa mesma ideia para o trabalho em equipe que a gente vai fazer. Então, olha só. Primeira coisa, só recapitulando as instruções do vídeo, a primeira coisa que vocês vão fazer é chegar nesse site aqui, dbforfree.net. Ele vai levar vocês a um site que tem servidores de banco MySQL em nuvem e você só vai precisar se cadastrar para acessar os bancos. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui, banco de dados, né? E aí que ele crie seu banco de dados gratuitamente, ele vai pedir para você se cadastrar, criar um usuário e senha para que você acesse o seu banco. O resto você não precisa se preocupar em dizer qualquer detalhe. Deixe os detalhes padrão mesmo, tá? Concordo com os termos de uso, cadastre, ele vai pedir um usuário, senha e o nome do banco com que você quer trabalhar, tá? Você tem também a opção para alterar a senha depois, apagar a sua conta quando você não tiver mais interesse, recuperar a senha. Isso é aquele tratamento padrão de cadastro de qualquer serviço, tá? Acabando de cadastrar tudo, você vai ter o seu usuário e sua senha em um banco criado no nome desse cara, com o nome que você achar melhor. Eu já fiz isso, porque eu uso esse serviço há vários semestres, tá? Então, a próxima coisa que você vai fazer é clicar aqui em phpMyAdmin, que é o administrador via web desse banco que ele vai criar para você. E aí ele vai pedir para você se autenticar com o usuário e a senha que você criou, tá? Então só você vai ter acesso a esses dados ou quem você compartilhar a senha, né? No meu caso eu estou mantendo aqui a linguagem em português. Vamos lá. Então repara que ele cai na tela do phpMyAdmin, que é o administrador do banco. E ele já criou para mim um banco que na hora do cadastro eu disse que queria se chamar BD Xavier, tá? Se você clicar aqui em base de dados, ele vai lhe dizer que você não tem privilégio para criar outros bancos. A ideia é que você trabalhe apenas com esse BD Xavier aí, ou o banco que você nomeou. É mais para conter a explosão de gente testando. Então faça todos os seus testes em um único banco, tá? Mas o seu banco já está criado lá no cadastro. Aqui são detalhes técnicos. Esse Information Schema é o banco que ele cria para o catálogo do seu banco. Então, aqui estão todas as tabelas de controle dele. Você não vai precisar mexer com isso, tá? Eu estou mostrando aqui só para você ver a cara das tabelas do catálogo, tá? Mas, na verdade, nós vamos trabalhar com esse aqui, BD Xavier, ou o banco que você criou. E repara que nesse momento ele está vazio, porque eu não tenho nada criado nele. Então a gente, para brincar, fazendo só brincadeira de trigger, a gente primeiro vai criar uma tabela onde a gente vai fazer um trigger em cima dela. Você pode criar aqui em clicar tabela, botar o número da tabela, dizer quantas colunas ela tem e ir informando pelos formulários que ele vai fazendo. Tipo, vamos dizer que a gente faça aqui teste. Eu quero uma tabela de teste com 4 colunas. Quando eu clicar aqui, ele vai criar uma tabela, ele vai ficar pronto para criar. Agora eu vou informar aqui o nome de cada uma das 4 colunas, o tipo de dados, o tamanho, se tem algum valor pré-definido, se é null, not null, se é índice, se não é. E você vai povoando. Quem está meio esquecido do SQL pode usar esse formulário aqui. Mas eu não aconselho. Vocês são alunos de banco de dados, de TI. Em teoria, o SQL de vocês é bom o suficiente para vocês se virarem sem essa ferramenta. Ela é feita para quem não sabe SQL ou não está muito enferrujado. O que eu aconselho vocês é clicar aqui em SQL, onde ele abre uma janela de query que você pode executar um comando de criação de tabela, um create table aqui dentro, tá? Para a gente não perder tempo, eu já tenho um comando de create table pronto, que eu deixei aqui. Vai ser uma tabelinha bem pequena, tá? Então eu vou colocar bem aqui uma tabela que eu estou chamando de pessoas e ela tem 3 campos.
O ID pessoa, o ID PES, que é um inteiro de 3, é só para ser uma chave primária, tá? Então repara que eu estou dizendo aqui que ela não pode ser nula e é uma chave primária. Depois eu estou criando um outro campo chamado nome PES, que é o nome de pessoa, que ele é um varchar de 20, um nome qualquer, e que ele pode ter valores nulos. E no final estou criando um outro campo chamado idade PES, é a idade da pessoa, ela é inteira de 3. Eu estou considerando que tem gente que vai passar de 100 anos nesse meu cadastro, então eu estou botando até 3 dígitos inteiros aqui. Tá? É só mesmo um detalhe que eu criei. Beleza, estando aqui, né, ponto e vírgula para encerrar o comando create table aqui no finalzinho, pode reparar, né, e vamos executar. Minha internet dessa vez está dando um pouquinho de trabalho. Pronto. Então aqui, não retornou nenhum registro, você vê que está em verde porque deu tudo certinho, tá? E dizendo que a consulta demorou. Por que ele não retornou nada? Porque ele só fez criar a tabela. Reparem que aqui do lado ele já me mostrou a tabela pessoas. Se eu clicar nela, ele me mostra um select dessa tabela, ID PES, nome PES, idade PES, mas tudo vazio, não tem dados, está vazia a minha tabela, ok? Então vamos povoar a minha tabela. Eu também posso clicar aqui em inserir. E agora que a tabela já está criada, repara que ele criou aqui um formulário de entrada com ID, nome e idade para eu colocar os valores que eu quiser e posso inclusive aplicar algumas funções para transformar esses valores. Tá? Mas de novo, vamos continuar na janela de SQL, porque o Titio Xavier já deixou um SQL pronto para inserir. Vamos inserir 2 registros. Tá? Esses 2 registros vão inserir esses 2 campos. Então, aqui, estamos inserindo em pessoas com o ID 1, a Ana, que tem 20 anos, e o ID 2, eu estou inserindo alguém que eu não estou nem informando o nome e nem informando a idade. Como os campos que eu criei lá na minha tabela, esses 2 campos de nome e idade, eles eram null, ou seja, eles permitem não ter valor, vai dar certo, tá? Repare que cada comando termina com ponto e vírgula, então vamos executar. E pronto. A primeira linha inserida foi a da Ana, a segunda linha inserida foi do sujeito misterioso sem nome lá. Vamos clicar novamente aqui na tabela pessoas. Reparem que agora eu tenho no select me mostrando a Ana e o null lá que eu criei. Eu posso inclusive apagar aqui o registro, editar o valor dele, copiar ele para um novo registro. Isso tudo dá para fazer pela interface, mas, de novo, essa interface ela foi bolada para quem não sabe SQL. Para fazer um ajustezinho rápido, talvez até você queira fazer isso. Mas para fazer coisa maior, você vai preferir trabalhar com a nossa janelinha de SQL toda hora aqui. Tá? Mas nesse momento a gente já tem então 2 registros. Bom, o próximo passo é a gente criar um trigger para essa tabela. No nosso exemplo aqui, o que é que eu quero? Eu quero ter um jeito de impedir que aconteça o que acabou de acontecer nesse último registro, que alguém insira o nome com nulo e a idade com nulo. Tem diversos jeitos de fazer isso. Eu posso botar na minha aplicação algum tipo de teste que me impeça. Eu também posso colocar na própria definição do campo not null. Tem diversas coisas, mas especificamente para mostrar para vocês o funcionamento do trigger, eu estou assumindo que o cliente fez questão de que eu resolvesse isso usando um trigger. Ok? Então nós vamos criar um trigger. De novo, o PHP-MedMe ele tem 2 formas de fazer isso. Uma forma é ele trabalhar com uma tela de criação de trigger e a outra é a nossa janela de SQL aqui. Os triggers aqui, como esse português dele é um português meio de Brasil, meio de Portugal, ele não chama de trigger, ele chama de acionadores. Se você clicar no clique lá do acionadores,
você pode chegar aqui e acionar um gatilho, tá? Onde ele te diz, ó, o nome do gatilho é esse aqui, a tabela é essa, é para fazer before insert, e aqui você põe só o conteúdo do trigger. Isso aí é um ótimo jeito de você começar a fazer trigger, porque essa parte aqui de cima, nome, tabela, tempo e evento, repara que ela é o cabeçalho do trigger, né? Então, para você testar, fazer trigger, pode ser uma coisa interessante. Mas eu não vou fazer por aqui. Eu vou fazer pelo SQL mesmo, seguindo o mesmo código que tem nos nossos slides que vocês estão acompanhando na aula. Tá? Então, eu também já deixei um códigozinho pronto aqui para criar o nosso trigger. Então, aqui está o nosso trigger. Tá? Reparem que ele tenta fazer uma verificação de sintaxe, mas isso é o único problema dessa ferramenta, não só do PHP MyAdmin Online, mas se você instalar toda essa estrutura de MySQL com PHP MyAdmin, ele vai reclamar disso. Ele não é muito bom para identificar erros. Ele às vezes identifica de uma forma meio confusa. Tá? Então, por enquanto, eu vou pedir para vocês ignorarem essas marcações de erro que ele está fazendo aqui. Por quê? Porque ele está tentando interpretar algo que vai mudar à medida que for executando. Vamos explicar então o que a gente está fazendo. Primeiro, eu estou executando esse comando aqui, delimiter $. Só relembrando o que a gente já explicou na aula, né? Esse comando ele não é exatamente um comando SQL oficial. Ele é um comando do MySQL. O que ele está dizendo? Só olha, daqui para baixo, daqui desse comando para baixo, o ponto e vírgula não delimita mais o final de comando. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou metendo vários pontos e vírgulas aqui no meio do meu trigger e eu não quero que o MySQL pense que o trigger acabou, que o create trigger está acabando. Eu quero que ele entenda que tudo isso aqui é do create trigger. Só que se eu não botar o ponto e vírgula, ele cria o trigger e quando ele for executar, ele executa errado porque está faltando o ponto e vírgula. Então o que a gente faz? A gente engana o MySQL. A gente diz, olha, comando agora só termina com $, está aqui o $, no final. Então o que ele vai pensar? Que tudo isso aqui é um comando só, o que está correto para nós. Né? Então o comando é o de criação de trigger. Quando ele for executar, repara que a gente trouxe de volta aqui. Delimitador de comando não é mais o $, agora é um ponto e vírgula. Então, quando ele for rodar o trigger, ele vai entender que o ponto e vírgula agora é final de comando. Tá? Na verdade, esse delimiter aqui do ponto e vírgula eu estou botando só por uma questão de fidelidade ao que a gente tem lá no material. Porque se você não colocar, na próxima janela de SQL que você for executar, ele já esqueceu o delimiter e vai continuar achando que ponto e vírgula é fim de comando sem você precisar dizer nada. Mas vamos lá. Então, eu estou criando um trigger. Vamos examinar o nosso trigger. Primeira linha dele, né? Create trigger, TG e ins pessoas. Então, eu resolvi batizar ele como TG, para dizer que é um trigger, ins, para dizer que é um trigger de insert, e pessoas, que é para dizer que é um trigger que está rodando na tabela de pessoas para insert. Tá? Mas isso é só o nome. O que realmente faz ele ser isso que eu acabei de falar é essa segunda linha aqui, onde eu estou dizendo que ele vai executar before insert na tabela pessoas. Aí sim, ele vai entender isso. Bom, então toda vez que alguém for inserir algo na tabela pessoas, antes de fazer a inserção acontecer, eu tenho que executar esse trigger. Tá? Então, como é que ele vai rodar o trigger? Para cada linha que foi inserida. Então, se você fizer um insert daquele simples, como eu acabei de fazer 2 ainda agora, ele vai rodar para cada insert daqueles uma vez. Mas se você fizer um insert daqueles mais complexos, que você dá um insert a partir de um select que gera não sei quantas linhas do teu insert, ele vai rodar esse trigger em loop. Para cada linha que ele inserir, ele roda uma vez esse trigger. O importante é você lembrar que para cada linha inserida, este trigger vai rodar. E o que é que ele vai rodar? Tudo que tiver entre o begin e o end. Certo. Então vamos ver o que é que ele está fazendo. Ele está fazendo 2 testes, 2 ifs. O primeiro é isso aqui. Se
o nome da pessoa que está sendo inserida é nulo. Se for, muda esse nome para sem informar. Segundo teste que ele está fazendo se a idade da pessoa é nula, muda isso para 999. Então, repara, ele vai testar se o que está entrando, o nome está nulo ou a idade está nula. Se o nome estiver nulo, ele insere sem informar no lugar. E se o nome, se a idade estiver nula, atenção que nulo é diferente de zero, a nossa idade vai ser trocada para 999. Mas peraí, não é na tabela de pessoas? O que esse new está fazendo aqui? A gente também já explicou, né? Na verdade, a tabela de pessoas, ela ainda não tem esse dado inserido. Ela vai inserir. Então, o MySQL, ele precisa guardar essa informação em algum lugar. E ele guarda essa informação para poder tratar no trigger em uma tabelinha chamada new. Dê uma olhada no nosso material, vocês vão ver que a gente explica melhor, com mais detalhes, o que é essa tabela new, o que é a tabela old. Nesse caso específico, ele só tem uma tabela new. O que tem nessa tabela new? Ela tem a linha que vai ser inserida. Então é como se você tivesse acabado de obter essa linha e vai tratar ela, porque depois que ela estiver tratada, o insert vai rodar com o que você alterou no tratamento. Então é só isso. A linha que vai ser inserida, o nome da pessoa está nulo, e aí ele diz, se tiver, então troque para isso. A idade da pessoa que vai ser inserida está nulo, troque para isso aqui. Tá? Dois detalhes importantes. O primeiro, repara que para testar nulo, igual null não dá certo. É uma particularidade de banco que existe uma função chamada isNull que testa isso aí. Mas isso é uma coisa que, quando vocês forem fazer o trabalho de trigger, vocês terão essas particularidades, vocês terão que pesquisar. É parte do trabalho que vocês pesquisem para descobrir esses pequenos erros aí. O segundo detalhe que eu vou chamar a atenção é que se eu tirar esse negócio do delimiter, então vamos tirar aqui, vamos tentar executar só o create trigger, sem delimiter, sem nada. Vocês vão ver que ele vai dar um erro. Mas como eu disse para vocês, ele não é muito bom para dizer o que está acontecendo. Repara que ele está dizendo o seguinte, olha, eu tive um erro, a última coisa que eu vi você tentar fazer foi isso aqui, mas olha onde acabou o create trigger dele. Reparou que o trigger não está todo aqui? Né? Ele está dizendo, tem um erro de sintaxe perto de vazio na linha 5. Ele não conseguiu entender o que é, ele só sabe que está errado. Então vamos olhar na linha 5, você vai ver o seguinte, na linha 5 a próxima coisa que não está ali escrito é o ponto e vírgula. Ele está dizendo justamente que tem alguma coisa errada. Como é que tem um begin e o comando acaba sem o end? Porque para ele o trigger está acabando nesse ponto e vírgula. Só que a mensagem de erro dele é péssima. Então, só para vocês ficarem alertas quando forem fazer os trabalhos e exercícios, de que não pode esquecer de pôr o delimiter como a gente tinha colocado no início. Porque agora ele vai entender que o create trigger é tudo isso aqui. Então vamos rodar e vamos ver se funciona. Pronto, agora ele criou. Então, repara que se eu olhar aqui minha tabela de pessoas, continua do jeito que estava, tá? E se eu chegar aqui em acionadores, ele tem agora aquele meu trigger que eu posso clicar aqui, editar e mexer só no código. Ok? Tranquilo. Então vamos testar. Vamos fazer 3 inserts para testar se tudo está certo. 3 não, eu acabei criando 4 aqui. Então vamos copiar aqui o código dos meus 4 inserts, só que nós vamos rodar um de cada vez, tá? Então vamos lá. Meu primeiro insert vai ser só esse aqui. Vamos tentar inserir uma Maria que tem 19 anos, vai ser o meu item de dado com chave primária número 3. Então vamos executar. Igualzinho da Ana que rodamos ainda agora. Vamos ver o conteúdo lá de pessoas. Vocês vão ver que agora eu tenho a Ana, aquele null e a Maria. Então, primeira coisa que você tem que observar. O trigger foi criado depois desse dado. Então, ele não afeta nada que já está inserido. Ele só vai afetar as próximas inserções.
O passado não é tratado, tá? Mas nós inserimos a Maria. Vamos inserir mais um carinha aí. Tirar aqui o insert da Maria, que a gente já fez. Vamos inserir agora o número 4, que é um sujeito que ele não está dizendo o nome. Ele só está dizendo que é um cara de 22 anos. Pronto. Inseriu. Né? Então vamos olhar como é que ficou nossos dados. Repara que não tem mais aquele nulo que na primeira vez a gente teve. Ele agora tem aquilo que o trigger colocou. Ou seja, ele pegou o comando e disse, espera aí que ele está tentando colocar nulo no nome. E é para colocar sem informar no lugar. O 22, que é a idade, não era nulo, então não caiu naquele nosso segundo if. Passou normal. Então repara que pelo menos a parte de forçar um valor para nome já está funcionando no nosso trigger. Agora vamos inserir um outro cara. Vamos inserir o Carlos. O Carlos, ele é o ID 5, mas não está informando a idade. No nosso trigger, ele vai ver isso aqui e vai inserir o Carlos, mas ele vai forçar esse nulo a ser 999. Pelo menos foi o que a gente escreveu lá no código. Vamos testar. Então, funcionou. E está aqui o nosso Carlos, que deve ser parente do Matusalém, porque está com 999 anos de idade. Vamos fazer o último teste. O último teste é inserir um sujeito que nem aquele segundo que a gente fez no início da brincadeira, que é um cara que só tem o ID, não tem nome e nem idade. Então deve cair nos dois ifs do nosso trigger e ele deve fazer a alteração. Vamos ver. Repara que o último, o ID 6, é sem informar no nome, 999 na idade. Ou seja, desse item 3 para frente, o nosso trigger não está mais deixando acontecer o que aconteceu no item 2. Ok? Bom, pessoal, era mais ou menos isso para você ter um ponto de partida de como trabalhar no BD for Free com PHP MyAdmin para criar um trigger e para dar alguma noção de funcionamento.